Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Rose e a aula de hoje é uma aula de geografia. Você lembra? Nas aulas passadas, nós falamos um pouco sobre algumas regiões do Brasil. Falamos sobre a região centro-oeste e a região nordeste. Falamos um pouco da cultura, dos seus hábitos e das influências de imigrantes, não foi? Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre outra região. Agora, vamos falar um pouco sobre a região norte. No seu livro, na página 141 do livro de Geografia, temos aí um pouquinho mais sobre a região norte. Vamos ler? A região norte. A cultura tradicional dos indígenas é mais forte na região norte do país. Nela, eles conseguiram se manter mais distantes do primeiro contato com a colonização, o que não ocorreu com as aldeias mais próximas do litoral, região em que os colonizadores se estabeleceram no Brasil. No mapa abaixo, é possível observar a distribuição dos povos indígenas quando os portugueses chegaram no Brasil. Cada área colorida está relacionada a um povo, os quais estavam distribuídos por todo o território. No entanto, pode-se verificar que atualmente a quantidade de terras indígenas é menor, concentrando-se na região norte. Então, nós sabemos que a região norte é uma região aonde tinha mais indígenas, aonde habitavam mais indígenas. Então, é uma região que vem com essa cultura, também uma cultura mais indígena. Nós vemos aí no mapa um pouquinho sobre o que foi falado no livro. Cada pontinho desse vermelho é a atual distribuição de indígenas pelo Brasil. Então, vamos observar aqui, ó. Vemos que a parte da região norte é a parte onde temos mais pontinhos vermelhos, que são os indígenas, a distribuição indígena no Brasil, ok? Agora na página 142 do seu livro de geografia, vamos lá. A região apresenta menor densidade populacional do país, isto é, a que tem menor número de habitantes em relação à extensão do território. Além disso, é uma região com menor quantidade de brancos no total da população, cerca de 19% em 2018. Então, é uma região onde existe uma densidade populacional pequena, baixa, não é a maior do país, onde existem poucas pessoas, onde moram poucas pessoas. E poucas dessas pessoas são ditas brancas, a maioria são indígenas, pardas, negras, entre outras, tá? Cerca de 19%, como diz o livro, são de brancos, de população branca, na região norte do Brasil, tá? Aí temos aqui, ó, você sabia? Muitos indígenas morreram no processo de colonização do Brasil. Observe a tabela a seguir com alguns grupos indígenas que foram extintos ao longo da história brasileira. Então, como diz o livro, muitos deles morreram e acabaram deixando de existir esses grupos indígenas. Então, vamos ver aqui, ó. Grupo indígena extinto. Aimoré, o primeiro aqui, ó. Aimoré. Ilhéus, na Bahia e no Espírito Santo. A população deles era cerca de 30 mil indígenas, 30 mil pessoas. Temos aí também o Caeté, costa nordeste, cerca de 50 mil pessoas, que era a população dessa tribo. Temos Caeté também em Minas Gerais, 30 mil pessoas. Ganindé, Genipapo, no Ceará. Cerca de 20 mil pessoas era a população desse grupo indígena. Carijó, em São Paulo, 25 mil pessoas. Carijó, Paraná, 6 mil pessoas. Carijó, Rio Grande do Sul, cerca de 25 mil pessoas. Cariri, Caratiú, Icó, Penate, etc., no interior do Nordeste. Era cerca de 25 mil habitantes, cerca de 25 mil pessoas que eram a população desse grupo indígena.
Tem também Guarani no Mato Grosso do Sul, tem Tucuju no Amapá, que não tem um número de população original. Temos também Tupiniquim em São Paulo, cerca de 35 mil habitantes. Temos Tupiniquim na Bahia e no Espírito Santo, que são cerca de 55 mil habitantes. Todos eles foram extintos pós a colonização, tá? Agora vamos para a página 145. Já a página 145 vai falar um pouco sobre a culinária, sobre a comida da região norte do Brasil, tá bom? Então já estamos falando de uma parte mais legal, mais boa, vamos lá? É importante destacar que, quando falamos em cultura indígena, é necessário pensar em muitas manifestações. Mesmo que muitos tenham sido extintos, ainda há atualmente dezenas de povos indígenas, cada um deles tem as suas particularidades culturais. Muitos indígenas, inclusive, vivem nas cidades ou em tribos que ficam próximas às áreas urbanas, tá? Alguns elementos são comuns de todos os povos, como a relação muito próxima com a floresta, não é? Dela retira recursos para a sua sobrevivência, tanto para alimentação como para atender outras necessidades cotidianas. Algumas dessas riquezas naturais foram incorporadas aos hábitos alimentares de grandes partes dos brasileiros, como o açaí e a mandioca. Então nós vemos que a cultura indígena ela se baseia muito em hábitos naturais, em hábitos da natureza, não é? Só que existe ainda esses indígenas, mas eles moram em áreas mais próximas às áreas urbanas, que eu acho que assim fica mais fácil ter um acesso a um hospital, a algo que possa ajudá-los. Existem aquelas tribos que não têm contato nenhum com o de fora, mas existem aquelas outras tribos que nos dias atuais vivem juntas nas suas tendas, nas suas tribos, porém saem de lá para fazer outras coisas. E nós vemos aqui que alguns hábitos indígenas conquistaram, né, os brasileiros com os seus gostos, com seus sabores, que é a mandioca e o açaí. Na região norte também há grandes festas, tem muitas festas. O Círio de Nazaré, que ocorre em Belém, no Pará. O Festival de Paratins, que ocorre em Paratins, no Amazonas. Atrai muitas pessoas todos os anos. Então é um festival muito grande que recebe várias pessoas para comemorar esse festival lá nessas regiões. As culturas africanas também estão presentes nessa região, como é possível observar no estilo de música. Temos o carimbó, com o congo ou congada, uma manifestação cultural e religiosa. Temos outras manifestações culturais também na região norte. Então, assim, hoje nós falamos um pouco mais sobre a região norte, já falamos sobre a região centro-oeste e nordeste nas outras aulas, e hoje falamos um pouco mais sobre a região norte, que é uma região que a cultura, os hábitos são mais indígenas. A cultura indígena é a cultura mais forte que tem nessa região. E também tem as comidinhas, a alimentação, que é o açaí, a mandioca, que são bem típicos dessa região, ok? Agora vamos responder algumas questões do nosso livro, tá? Vamos fazer a página 144, ok? Leia o texto a seguir. Então vamos lá, ó. O Brasil tem grande mistura de tradições e culturas em suas diferentes regiões, e isso se reflete na culinária de cada região. Cada região tem os seus sabores típicos e os pratos são preparados a partir dos ingredientes regionais. Os sabores do Brasil foram desenvolvidos a partir da nossa tradição indígena e por todas as correntes de imigração que influenciaram nossa cultura. Então vamos responder aqui, ó. Número 4.
Realize uma pesquisa dos principais pratos da sua região e busque identificar quais as influências culturais estão presentes. Então, vocês devem pesquisar algumas comidas que se encontram aqui na região sudeste e identificar de que influência que tem essa culinária, tá bom? Nós aqui no Rio de Janeiro temos uma comida muito típica que é a feijoada. A feijoada são várias coisas misturadas, são um feijão misturado a vários outros ingredientes. Agora vamos para o número 5. Leia o texto a seguir, que aborda como se dá o consumo do açaí no Pará. Então vamos lá, ó. O açaí se popularizou e se constituiu com base alimentar de todas as populações no entorno do Amazonas. Hábito que prepassa séculos e ainda se mantém na cultura no local, tá? Não apenas por tradição, mas porque é um fruto repleto de nutrientes, como se descobriu mais tarde por pesquisas científicas. Em algumas populações, come-se o açaí no café da manhã, no almoço e no jantar. No início do dia, ele é cozido com tapioca ou arroz e temperado com sal. Nas outras duas refeições, vem com farinha e proteína. Então, lá na região norte é diferente o consumo do açaí. Aqui nós já consumimos o açaí como se fosse um sorvete. Lá eles consomem como prato principal, assim, um almoço, um café da manhã, uma janta, é salgado, é temperado com sal, é diferente, eles comem com peixes, acompanhado de peixe, é bem diferente o consumo do açaí lá na região norte para a nossa região. Então vamos responder aí algumas questõezinhas, ó, vamos responder a questão do número 5. A maneira como se prepara um alimento é muito particular de cada cultura. Assim, o modo de consumo do açaí pode ter variações entre as regiões brasileiras. Como é preparado o açaí na sua cidade? Aqui, no Rio de Janeiro, nós consumimos o açaí como um sorvete, não é? Ele acrescenta nele várias outras coisas, frutas, chantilly, leite em pó, coisas que tornam ele mais apetitoso e tornam assim como se fosse uma sobremesa. Não é um prato principal igual é na região norte. Não é um almoço, uma janta ou um café da manhã. É uma sobremesa que nós consumimos. Então você explica aí como que você consome o açaí aqui na nossa região, tá bom? E assim nós terminamos a nossa aulinha de hoje. Um beijo da Tia Rose no coração de todos vocês e uma ótima aula, tá?